Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso último encontro do ano, bem-vindos ao nosso último evangelho deste ano no nosso grupo. E por ser o último, eu pensei em trazer alguma coisa diferente para nós refletirmos. Pensei em trazer algumas características desse livro, a importância do estudo desse livro, algumas lembranças acerca deste livro para nós pensarmos. Então, nós sabemos que o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o terceiro livro da publicação de Allan Kardec. E ele traz o quê? Questões morais da vida. No Evangelho, encontramos inúmeros exemplos da vida de Jesus, as explicações de Kardec e dos espíritos, de uma forma bem didática. Por que ela é bem didática? Porque Kardec era um professor. Então, ele traz essa característica de ser didático para o estudo. O Evangelho significa boa nova, boa notícia. E é uma obra que não é para nós lermos de vez em quando. É uma obra a ser estudada. Mas assim, por que será que ele deve ser estudado dentro dos grupos? Por que o nosso grupo está estudando esse livro, junto com os estudos da mediunidade? Primeiro, porque é um livro essencial para quem estuda a doutrina espírita. E esse livro, ele foi concebido a partir da terceira parte do Livro dos Espíritos, a parte das leis morais. Então, essa oportunidade de nós termos de estudar o Evangelho, utilizando a fé raciocinada que a doutrina espírita nos inspira, conhecer as leis de Deus, os exemplos de Jesus, nos favorece a termos ferramentas essenciais para a prática do bem e para encontrarmos o caminho da verdadeira felicidade, com o nosso crescimento moral e espiritual. Mas, pensando em tudo isso, fica um questionamento. Será que nós estamos conseguindo colher esses ensinamentos estudados no Evangelho para as nossas vidas? O Evangelho tem-se que ele é como um código moral universal. Poderia-se dizer até que um manual para a nossa vida, cujo objetivo é trazer a vida de Jesus mais próxima de nós, de forma que possamos aplicar esses ensinamentos às experiências em nosso dia a dia. Além disso, as passagens bíblicas da vida de Jesus traz as explicações e as instruções dos espíritos. Mas então, por que nós iniciamos esse estudo junto com o estudo da mediunidade? Por que é importante nós, como grupo, nós estudarmos esse livro? Primeiro, porque ele favorece a uma vibração espiritual diferenciada. O nosso grupo fica mais harmônico. O clima do Evangelho vai envolvendo o grupo, vai envolvendo a todos, e vai se estabelecendo uma conexão com a espiritualidade amiga, de forma que ela possa trabalhar conosco. Além disso, o grupo fica protegido e fica resguardado. Então, ante todas essas palavras, o convite que fica é para nós colocarmos o Evangelho em prática nas nossas vidas. Será que nós estamos fazendo isso? Dentro dos livros ali da doutrina espírita, os 3 primeiros,
o Livro dos Espíritos apresenta a filosofia espírita. O Livro dos Médiuns, a ciência espírita, e em seu desenvolvimento. E o Evangelho nos apresenta a religião espírita. Por isso, estudar e conhecer esse livro é tão maravilhoso e tão importante para para a construção do nosso conhecimento. Essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 27 capítulos. Mais de 500 títulos diferentes estudados ali. Nós não conseguimos esse ano estudar todos os itens do Evangelho. E não temos que nos preocupar com isso, porque o Evangelho é para ser estudado sempre, continuamente. Então, nós lembramos assim, ó, que tudo isso que traz dentro do Evangelho, os ensinamentos, as passagens, vários temas, ensinando, como já foi dito, o caminho para o bem. Nós temos também no final, lembram, a coletânea de preces espíritas, que além de ter a prece em si, um caminho de como fazer essa prece, existe antes de cada prece um ensinamento do Evangelho. Praticamente uma aula de educação, da moral, do bem a ser aplicado. Então, certamente nós temos conosco um livro de grande importância para nossa capacitação espiritual. O livro fala sobre vários aspectos. Não vou listar todos aqui, mas fala da existência de Deus, fala da sobrevivência da alma, fala sobre a reencarnação, fala do esquecimento do passado, fala sobre a pluralidade dos mundos habitados, fala sobre itens que nos fazem repensar na nossa vida. Então, por isso, eu questiono com vocês hoje, eu converso e peço que possamos refletir se esse estudo está sendo realmente absorvido por nós e colocado em prática. Porque de nada vale só lermos e não aplicarmos na nossa vida. Diante dessa pandemia que nós estamos enfrentando, que tantos corações estão sofrendo, inclusive os nossos, com o distanciamento, com a perda de entes queridos, com a falta de um abraço, com tantas coisas que estamos nos privando, que estamos acostumados, e que veio esse vírus durante esse ano e mudou tanta coisa. Será que nós podemos pegar esse Evangelho e aplicar na hora de perdoar algum familiar que esteja na nossa companhia direta, que possa ter nos incomodado, vamos dizer assim, durante esse ano? Será que nós fomos indulgentes com as pessoas na hora de apontar que não estavam cumprindo as regras de distanciamento? Será que nós fomos pacientes em entender que é um momento que vai passar e que nesse período todo de introspecção nós poderíamos estar nos melhorando espiritualmente com o estudo?
Será que nós atiramos pedra sem ter nenhum pecado? Será que nós somos compreensivos? Será que nós amamos os nossos irmãos? Aqueles que nos fazem sofrer? O que será que a gente fez durante esse ano, considerando todos os ensinamentos do Evangelho? Pensei em hoje nós termos nessa conversa, esse nosso pensamento acerca do Evangelho, nesse sentido, de nós identificarmos o verdadeiro valor do Evangelho, identificarmos tanta coisa que ele trouxe, que ele traz para nós aprendermos, com os exemplos daquele que foi o nosso modelo. E se nós realmente conseguimos avançar um pouquinho no nosso caminho espiritual pelo estudo dessa obra maravilhosa. Pensemos a respeito disso, porque esse ano foi a grande oportunidade de nós fazermos algo diferente. E como nós sabemos, o Evangelho é praticamente um manual que nós podemos nos guiar, estudar e aplicar. Se nós não conseguimos fazer isso ainda, eu convido a todos nós a começarmos a refletir a esse respeito. Ainda dá tempo. Tá quase chegando a vacina, tá quase chegando o período de cura, de melhora, mas ainda temos bastante tempo pela frente. Ainda dá tempo para nós nos melhorarmos, para nós ficarmos em sintonia com os ensinamentos de Jesus por meio do Evangelho. Eu agradeço a todos pela oportunidade de refletir acerca desse livro, de fazer olhar para a minha caminhada neste ano e convidar vocês a fazer esse olhar também, com muito amor, com muita compaixão. Lembremos sempre que temos a prece como nosso instrumento de conexão com Deus, de conexão com os bons espíritos, como um medicamento eficaz para as nossas dores e para as dores do próximo. Se não souber o que fazer, faça uma prece. E nesse clima, eu me despeço em nome do grupo e agradeço por mais esse ano com vocês. Um grande beijo, um grande abraço, muita saudade e tudo de bom para nós todos. Beijo.